Olha só, gente, já dura quase 9 horas em Rio Preto o julgamento do casal. Os dois suspeitos aí de matar em 2020 a personal trainer Andressa Serantoni. O Kleber Luiz entrou ao vivo com a gente hoje, volta com a gente hoje para falar sobre isso. Ontem a gente comentava, né, amigo, sobre a expectativa sobre isso. Você traçou uma linha do tempo para relembrar toda essa história. Você, eu e toda a nossa equipe cobrimos com muita tristeza no coração, algo banal, né? Uma vida que se perdeu, que se foi de uma forma tão trágica assim. Ô Kleber, quase 9 horas, a gente já tem um posicionamento aí de um possível desfecho ou já fechou alguma coisa? Boa noite para você. Boa noite para você, Nelson, para todo mundo em casa acompanhando o SP Record. Olha, ainda não, viu? Inclusive, eles voltaram de um intervalo agora há pouco, há cerca de 15 minutos. Neste momento, a defesa do Joel e da Cidileide faz uso aí da tréplica, né? Que é o último uso da palavra, digamos assim, para responder à réplica da acusação do Ministério Público. É a última peça da defesa. E aí, logo após a tréplica, aí os jurados vão para o conselho de sentença. Mas, por enquanto, ainda não há uma previsão de quando isso deve acontecer. O que a gente tem é que a movimentação aqui fora é bastante tranquila. A gente está em frente ao fórum aqui de Rio Preto. O expediente normal já acabou, inclusive já fecharam aqui o portão. Só as pessoas que estão lá dentro do tribunal do júri que vão permanecer por lá, mas a gente percebe que por ser um crime que comoveu toda a cidade, causou uma comoção nacional, ainda assim é tranquilo o clima aqui próximo ao fórum de Rio Preto. Quem acompanhou o início do julgamento logo nas primeiras horas da manhã foi a Larissa Lima. Ela preparou uma reportagem para a gente e a gente vai acompanhar com mais detalhes, tanto dessas primeiras horas de julgamento quanto deste caso que chocou, como eu disse, todo o país. Vamos ver. Com os pés e mãos algemados, os réus Joel Fernandes Santos e Cidileide Normanha da Paixão Santos foram conduzidos individualmente ao tribunal do júri. O casal denunciado pelo Ministério Público pela morte da personal trainer Andressa Serantoni, de 28 anos, voltou a reviver os fatos que levaram ao crime, registrado em 12 de agosto de 2020. A Cidileide estava filmando pessoas na rua, ela tinha esse hábito de filmar pessoas na rua, tinha essas atitudes muito estranhas e nesse dia ela filmou a vítima que veio tirar satisfação com ela, nisso envolveu uma briga. O júri gerou grande comoção entre os familiares, incluindo o tio de Andressa, que relatou que a simples visita da sobrinha à casa da mãe no bairro Anchieta foi realizada apenas para alimentar o cachorro de estimação, mas infelizmente terminou na tragédia. Quando ela foi para a casa dela, esse cachorro não se adaptou, porque ele era muito apegado com a mãe dela. Então ela ia lá para alimentar o cachorro, que ficava sozinha em casa, então ela foi para alimentar, foi justamente na hora do almoço, né, que ela foi para alimentar ele. Não tem nada que justifique o que aconteceu, da forma que aconteceu. 5 anos após cometerem o crime contra Andressa, os réus Joel e Cidileide foram julgados aqui no Fórum de São José do Rio Preto. Além de responderem pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, eles também respondem a uma tentativa de homicídio contra um vizinho, que tentou impedir a cena violenta. A primeira testemunha ouvida foi a vítima da tentativa de homicídio, que relatou ter ouvido gritos e presenciado o réu desferindo os golpes no pescoço de Andressa. A segunda a falar foi a irmã da vítima, seguido de um empresário que presenciou a confusão próximo ao local do crime. A mãe da vítima relatou que residia na casa há 23 anos e que a filha não conhecia os réus. Diante da juíza Gláucia Vespoli e do promotor Orival Marques, o acusado afirmou que ele e a esposa se sentiam perseguidos e confessou ter pego as facas no veículo ao ser tomado pela raiva e cometido o crime. Já Cidileide declarou que a confusão começou porque um carro estava estacionado em frente à garagem do casal. Ela negou ter o hábito de filmar pessoas e alegou que Andressa aplicou um mata-leão contra ela. O advogado de defesa do casal afirmou que a estratégia foi baseada em um laudo do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, que identificou transtornos psiquiátricos em ambos. Eles tinham passagens anteriores e envolvendo sempre o mesmo contexto, um contexto de perseguição que coaduna com o que traz o laudo do perito do IMESC. Mesmo em caso de condenação, o advogado de defesa destacou que as penas poderão ser diferenciadas, considerando a complexidade individual apontada nos laudos dos acusados. Os laudos são diferentes, um tem uma doença, o outro alucina com a mesma alucinação, mas no caso a Cidileide, ela é inimputável comprovadamente pelo perito do IMESC.
Ele, o Joel, agiu por conta de alucinações, mas o perito concluiu que ele é imputável mesmo estando com alucinação e agindo por conta disso. Dessa forma, a pena tem que ser diferente, mas em qualquer outro caso, tem um princípio de direito penal que é a individualização das penas. A pena não pode ser a mesma para um e para o outro. Diante da tristeza pela morte da jovem, reconhecida pela dedicação à saúde na profissão, os familiares esperam que a justiça seja feita. Estão na expectativa de ter justiça, né? Que a justiça seja feita, né? Já faz um tempo, né, que a gente está aguardando esse julgamento e até que enfim saiu. Então a gente espera que termine bem, termine com eles presos, né? Pois é, né? E a gente segue acompanhando, como eu disse, o julgamento já dura mais de 9 horas, ou cerca de 9 horas, e ele é bastante complexo justamente por serem 2 réus julgados aqui. Como eu disse também anteriormente, antes da gente exibir a reportagem da Larissa Lima, nesse momento está sendo realizada a tréplica da defesa, é a última peça da defesa, né? E costuma demorar em cerca de meia hora, 40 minutos. Ao fim, então, os jurados vão ali para o conselho de sentença e aí vão decidir primeiro se consideram os réus culpados, os 2, ou se um vai ser absolvido, o outro vai ser responsabilizado. E também tem algumas perguntas que os jurados têm que responder, já que a tentativa ou o homicídio, na verdade, triplamente qualificado, são até perguntas para poder saber se eles acatam essas qualificadoras que acabam agravando o caso e tornando a pena ainda maior. E aí, logo após tudo isso, aí a juíza responsável vai fazer a dosiometria da pena, ela que vai ali definir qual a sentença, quantos anos eles serão condenados, né? Eles deverão cumprir caso condenados. Então, a expectativa é que tudo isso ocorra dentro de 1 hora, 1h30. Então, por volta de 8, 8h30 da noite, a gente já deve ter um veredito. E claro que a gente vai seguir acompanhando e a gente vai trazer todas as informações no jornalismo aqui da Record. Nelson, eu volto com você aí. Olha, você sabe, Kleber, que mais cedo eu estava acompanhando o Balanço Geral, né, com a Josi Dalben, e acompanhei também a participação da Larissa Lima ao vivo ali no fórum, antes dessa reportagem que ela preparou para a gente. E tem uma frase que me marcou muito, né, que ficou gravada na minha cabeça, que foi dita pelo mesmo familiar que você chamou aí na entrevista feita por ela. E ele diz o seguinte, né, essa moça, né, ela não fazia nada errado, nem comer errado ela comia, né, porque ela tinha uma vida super regradinha, né, uma vida super saudável, uma vida super do bem, e morreu fazendo bem, porque ela estava ali alimentando, né, os cães da casa. Essa residência onde ela foi morta, morava a mãe e a irmã. Mora, na verdade, né? Na verdade, eu não sei se moram ainda, mas moravam ali, né? E ela tinha um cachorro que não se adaptou na mudança dela e a família vinha tratando, mas o amor pelos animais e pelo animalzinho dela era tão grande que todos os dias ela ia lá dar carinho, né, dar alimentação, garantir que estava tomando a aguinha. E teve essa importunação, né? Começou a ser filmada. A informação que a gente tem, você se recorda de que essa mulher ali ao lado, se tem ou não tem transtorno, né? O laudo que aponta e a justiça vai acatar se merece ter uma redução ou não de pena, tinha um ciúme exagerado. Por ser uma jovem, uma moça muito bonita, e deu no que deu, infelizmente, né, Kleber? Vamos fazer o seguinte, se de repente a gente tiver o resultado ainda nesse período do SP, a gente vai ali próximo das 8 horas, pode chamar a gente. Vamos ficar firmado esse compromisso. Pode ser, Kleber? Combinado, Nelson. A gente segue acompanhando a movimentação aqui. Qualquer novidade, a gente te aciona aí.